Oiê, tá começando mais um Bem Viver, o nosso programa semanal para falar sobre agroecologia, saúde e alimentação e, claro, sobre cultura popular. Eu sou a Aline Macedo e te convido para o programa de hoje. Mas antes da gente começar, eu quero te lembrar que esse mês é celebrado o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, no dia 25 de julho. Data que reverencia a força, a resistência e a contribuição das mulheres negras para a história e construção cultural. É com esse espírito de luta e alegria que eu te convido para o programa de hoje. Vem comigo! Tem uma entrevista com a atriz, poeta e escritora Jo Freitas. Vamos conhecer as mestras raizeiras que curam e preservam o cerrado. O Corre Preto, coletivo que fortalece a saúde e a representatividade da população negra em Porto Alegre. Tem também receita, isso e muito mais agora no Bem Viver. No papel, a palavra vira abraço, um alívio para quem carrega um canto escasso. É nesse lugar de sentir e dizer que Jo Freitas escreve para não se perder. Da Bahia para São Paulo, com pertencimento e versos, a escritora de Goela Seca, um livro finalista do Prêmio Jabuti 2024, mostra que a literatura periférica não pede licença. Ela simplesmente chega e transforma. Vamos conhecer um pouco dessa trajetória na reportagem de Isa Chedid, Lucas Salum e Marina Rara. Eu pediria para Padim Padicício para nunca ter esquecido esse sotaque do sertão, mas em compensação ganhei a gíria da rua. Agora eu falo como o mundo tá ligado, tio. Nós é perifa, tá ligado, João. Nós é mina, mano, mona, nós sobrevive na precisão. Não esqueci minha terra, só me tiraram o chão. Mas as raízes pulsam aqui no coração. Bato na terra, bato o coco e bato o palmo e hoje eu me lasco, mas não morro mais. Raízes do sertão baiano. E tem uma coisa que no Nordeste, isso de brincar com as palavras é muito comum, né? E eu acho que depois de um tempo a gente que vai dizendo que isso é arte, mas isso é a maneira de se relacionar com o outro. Acho que tem a questão do cordel, que as crianças elas já vão brincar já no cordel, é muito comum isso. Embora eu não tive a referência do cordel, mas do meu pai que trazia a viola e o canto nas composições dele, que ele dizia que era para desanuviar a mente. E aí eu acho que na escrita eu sempre recorro num lugar muito parecido, só que eu acho que é desembolorar a mente. Um livro chamado Flores. E você me pergunta por que ser poeta? Porque são tantas como eu, mulheres pretas, mães solos, são Alices num país sem maravilhas. Tenho em mim cicatrizes de dor que não pode ver, mas inspiro num suspiro de sonho. São tantos porquês que eu nem sei por onde começar, pois em mim pulsa um coração pedindo para seguir, e é por isso que eu tô aqui, e seguirei. O Flores nasce num momento de luto. Eu perdi o meu companheiro assassinado, e quando teve esse acontecido, não fazia mais sentido fazer arte, porque a gente ainda insiste na arte para transformar alguma coisa, mesmo que essa transformação seja a si mesma. E para mim a arte naquele momento não servia para nada, porque a arte não salvou da violência que ele sofreu. Então eu parei. Ali em 2018 eu falei, não vou fazer mais nada. Para que eu vou recitar essas poesias? Quem que eu estou afrontando? Para quem que eu estou dizendo? Sendo que a violência sempre tem o endereço certo. E aí eu desisti de fazer o Flores. E aí a Rebeca Anitta, que é uma ilustradora lá, que ela estava no Japão na época, ela ficou sabendo dessa história e o quanto eu estava mal. E aí ela tinha lido algumas poesias e falou, Jo, bem em sequência, assim, naquele momento de luto, Jo, eu gosto muito das suas poesias, eu gostaria muito de ilustrar um dia que você quisesse. E aí eu falei, parei com a poesia, não sou mais poeta, nada. Tava seca desse jeito. E aí ela falou, só me manda algumas. E aí eu comecei a escrever como se eu estivesse escrevendo para o meu companheiro. Os textos, né? Era como se eu quisesse dizer para ele o que eu não disse e também quase que aquilo voltasse para mim. Sarau é formação de cidadania. Somos a babá dos seus filhos, o motorista do busão. Nós também é os talentos no centro
podcast de informação. 1, 2, 3, Foram nos saraus que eu vi que era possível organizar o que eu escrevia em papel e que isso ia ter leitores, ia trazer pessoas para conhecer o que era isso. Isso me forma enquanto poeta, mas enquanto pessoa, porque a arte não é para que todo mundo seja artista. A arte serve para que a gente enxergue o outro com os nossos olhos, porque a gente tem muito filtro, né? Na vida, a gente tem muitos escritores e escritoras potentes e que dificilmente vão chegar numa grande editora. Isso para mim é dolorido porque tem muitas pessoas que não têm a qualidade deles, mas têm acessos. Então isso me forma politicamente também. Acho que o meu senso crítico, o entendimento de uma sociedade é por causa dos saraus. O meu entendimento sobre as questões étnico-raciais é totalmente por causa da literatura. E o que eu escrevo está para de alguma maneira eu existir dentro desses tantos e tantas outras pessoas. É uma necessidade de existência. A arte ajuda a enxergar. Gritaria meu nome, mas é nordestino. Quase não gosto do que ouço. Eu sou a Jô Freitas, mas da minha terra eu não corro mais. E se tu acredita que nordestino não é letrado, sua academia não é mais importante do que a sabedoria dos meus ancestrais. Tem um conto do Eduardo Galeano que eu gosto muito, que é de um pai que tem um filho pequeno e a cidade deles, o lugar onde eles moravam, estava em guerra. E o menino queria muito ver o mar estava muito longe. E o pai atravessou a cidade e levou o menino para o mar. E o mar era tão gigante que o molequinho olhou assim para o pai e falou: pai, me ajuda a enxergar o mar. E essa para mim é a definição da arte no geral, assim, não só na literatura. A gente me ajuda a enxergar, então eu preciso dos meus pares para me ajudar a enxergar também o quanto é possível viver aqui sem ser só contando histórias terríveis. Eu não quero mais contar as histórias de luto. Eu preciso lembrar delas, mas eu quero aprender a falar das coisas, da transformação também que isso traz, não só para mim, mas para minha família e também para o movimento no qual eu estou inserida. Quero que eles tenham orgulho de mim, tenham orgulho do que eu estou fazendo, então eu quero fazer para mostrar para meus pais. Eu quero me amostrar para meus pais. Para os outros, ainda estou aprendendo e estou entendendo qual é esse meu lugar. Goela Seca. Ele é de 2023, o Goela Seca. Depois eu fui enxergar que ele talvez seja um pré-romance. Ele me ajudou até a ousadia de fazer o meu próximo livro, que é um romance. Eu acho que foi uma das minhas melhores escolhas, porque eu acho que eu escrevo melhor nessa linguagem, embora a poesia é um recurso de expressão, é o meu lugar seguro, a poesia. Mas ser finalista do Prêmio Jabuti, para mim, ainda é um passo assim muito, muito novo, porque aí você começa a acessar esse meio literário que você não tinha muito acesso, né? Esse lugar da literatura que é um pouco mais pomposo demais e que a periferia não entra. Então, para mim, foi uma experiência muito massa poder fazer parte desse movimento e estar lá. É a menina sabida da gota serena que não fala mais, mas que sabe que tem um sertão que está nas veias, que pede benção para lembrar de onde veio. Mesmo sendo adotada por São Paulo, sempre lembro que o sertão da Bahia é que são meus verdadeiros pais. Da cura das palavras à medicina da floresta. Enquanto tratores avançam sobre o cerrado, as raizeiras, mestras griots de raízes e memórias, respondem com redes de cura e resistência. Com as mãos calejadas de terra e história, guardam o que os livros não escreveram. A ciência negra e indígena que permanece viva no chão do cerrado. Quem conta tudo pra gente é a repórter Mariana Castro. Segundo o maior bioma da América Latina, o Cerrado já perdeu mais da metade da sua vegetação nativa, pressionado pelo avanço do agronegócio e o uso intensivo de agrotóxicos. Mas na contramão da exploração,
raizeiras e povos tradicionais resistem, preservando não só o meio ambiente, mas também uma herança ancestral, a medicina feita das plantas. Para manter viva essa cultura, mulheres do Cerrado se unem em rede, como Roseni Batista, quebradeira de Cocubabaçu, no Tocantins, e guardiã desses saberes. Eu nasci de uma linhagem de curandeiros, né? A gente, desde criança, usa chás. Em 2007, eu conheci a Luceli, da Central do Cerrado, através da articulação Pacari, onde eu aprendi as boas práticas de manejo, que até então a gente pegava qualquer folha, qualquer local e fazia um chá. E hoje não, hoje eu sei onde tem que ir buscar planta, as partes que tem que usar, os cuidados que tem que ter, como selecionar a planta, quais são as vizinhas, as hospedeiras que estão nela, presente ali, e se eu posso usar aquela planta ou não. E aprendi também a fazer tinturas que antes a gente tinha que pegar ela lá e fazer um remédio e beber. Se você não tinha ela no quintal, trazer da casa de alguém, acabava que ela você não tinha mais. E hoje não, hoje a gente tem como desidratar e tem como fazer a tintura que vai servir de 6 meses a 1 ano. Aos 5 anos, Luceli Moraes seguiu pela primeira vez os passos da avó nas matas do Cerrado, colhendo plantas medicinais na comunidade quilombola Cedro, em Goiás. Hoje ela percorre todo o bioma com um propósito maior: catalogar e compartilhar esse conhecimento ancestral. Por meio da articulação Pacari, ajudou a criar a Farmacopeia Popular do Cerrado, um verdadeiro tesouro de mais de 300 páginas que documenta o uso e o manejo sustentável de centenas de plantas medicinais. Uma enciclopédia viva, feita de raízes, folhas e sabedoria, passada de geração em geração. A gente tem catalogado 450 espécies de plantas nativas medicinal, a qual a gente tem o cuidado para que essas espécies não desapareçam do meio ambiente, e a gente incentiva muito todas as raizeiras e raizeiros plantar, reflorestar aonde a mata está se perdendo. A gente usa muito o jatubá, o ipê roxo, a copaíba, sucupira, carapiá, também a gente tem o baru. São várias espécies medicinal que ela não tem não tem menor uso do que a outra. A gente usa todas e com a quantidade grande de variedade. Em meio ao trabalho de preservação, Luceli dedica atenção especial às mulheres. Em oficinas com quebradeiras de Cocubabaçu no Bico do Papagaio, no Tocantins, ela ensina como as plantas podem ser aliadas não só do corpo, mas também da mente. Por exemplo, o dia que você está cansado, vocês vão ver ali, qual é a planta que eu posso fazer um banho para me poder descansar o meu corpo? Ali tem o alecrim, tem o fumo, tem maravilha, foi 10 plantas que eu coloquei aí. E a função delas é só função energética. Depois de um escalda-pé, chegar, por exemplo, você passa um dia muito corrido, chegou em casa cansada, meio triste pelo que aconteceu durante o dia, já pega uma bacia, um alecrim, um manjericão, uma arruda, macera ela, esquenta uma água, joga lá em cima, coloca o pé uns 30 minutos. O que você vai fazer? Você vai descarregar toda aquela tensão, aquela energia do corpo. E por exemplo, isso é uma coisa que todos nós temos que fazer, principalmente nós mulheres. Assim como as plantas que se enraizam no solo fértil do Cerrado, as raizeiras fortalecem uma rede de resistência. Seu laboratório é a própria mata, seu método é a tradição, e sua missão é clara: garantir que esses saberes não virem poeira no tempo, como reforça Luceli. Somos herdeiros dos nossos antepassados. E isso é a responsabilidade de cada um de nós, raizeira, continuar mostrando para os nossos filhos, para o nosso neto, a importância de manter o Cerrado em pé, de cuidar da nossa mãe natureza para que a nossa cultura não morra. Porque povos do Cerrado, raizeiras, sem Cerrado não existe nenhuma cultura nossa continuando. E bora para o sul da Bahia. A Escola Popular de Agroecologia e Agrofloresta, Egídio Bruneto, dá um salve pra gente sobre as práticas de cuidado com a terra. Bora conferir. Meu nome é Yara, eu sou do MST, contribuo com a Escola Popular de Agroecologia e Agrofloresta Egídio Bruneto, que está localizada no sul da Bahia.
Aqui a gente está com vários tipos de bioinsumos, que é uma iniciativa do MST para massificar a agroecologia. Então aqui a gente tem alguns produtos da Escola Egídio Bruneto, como o bocashi, biofertilizante líquido, sementes de adubos verdes. A gente tem aqui as experiências também da compostagem, tanto em pequena quanto larga escala. E a gente tem aqui também as experiências das biofábricas on-farm, onde as cooperativas do MST têm se articulado para fazer esse processo coletivo de produção de bioinsumos para atender as demandas para a produção de alimentos saudáveis. Esse trabalho pode ser acompanhado nas redes sociais da Escola Egídio Bruneto e nas redes sociais do MST como um todo. E da terra para o prato, o Bem Viver tem a imensa alegria de compartilhar com você toda semana receitas da nossa mestre cuca venezuelana, a nossa querida Rema Soto, dona de um toque especial que vem de toda essa origem latino-americana e caribenha. Então por isso, hoje, nesse mesmo ritmo, a gente vai de arroz com curry. É com você, Rema! Hoje a gente tem uma receita muito especial, arroz com curry. Ficou curioso? Vem comigo! 200 gramas de arroz, uma cebola, um pau de canela, 5 sementes de cardamomo, 3 folhas de louro, uma colher de chá de cúrcuma, uma colher de chá de curry, 10 gramas de pimenta calabresa, azeite, 100 gramas de uva passa, 100 gramas de amendoim, coentro e sal. Hoje eu quero ressaltar essa receita porque a gente vai trabalhar com esse arroz que vem do MST, o maior produtor de arroz orgânicos da América Latina. Olha só, esse arroz tradicionalmente na Índia é feito para compartilhar, feito em família. Só que para eles é muito importante a utilização de diversos temperos que a gente às vezes não usa. E o curry é a mistura de diferentes temperos. Pimenta do reino, cominho, canela, em diferentes quantidades na Índia. Cada família tem seu curry. Então a gente hoje vai aprender a preparar esse arroz. A primeira coisa que a gente faz é dourar no azeite nossa cebola que já está cortadinha. Bem pequenininha, mais ou menos do tamanho do grão de arroz. Após de um minutinho da cebola, a gente vai incorporar a canela em natura, um pedaço. Após disso, a gente incorpora o cardamomo. Eu vou colocar 5 grãozinhos de cardamomo. Em casa a gente brinca que se acha uma semente de cardamomo no prato, a gente vai receber um presente. Então, vai lá. Cúrcuma e o curry. Aqui eles vão ativar os aromas nesse refogado. A pimenta calabresa vai de seu gosto. Aqui entra a uva passa, o amendoim, vou colocar o louro. Aqui tem ingredientes que em sua composição eles conseguem desinflamar, conseguem proporcionar ferro, sim, como no caso do amendoim, conseguem com que a gente tenha um processo digestivo mais leve. Depois disso aqui a gente vem com o arroz. Uma fritada, envolvendo tudo, e a gente coloca o sal e água fervente para começar o cozimento. Aqui a gente deixa ferver, abaixa o fogo e espera de 20 a 25 minutos e vai estar pronto. Vocês vão amar esse prato. É um prato simples, mas cheio de história, de amor, todos os elementos em um prato só. Vocês sabem que eu sempre, quando ensino uma receita, o intuito não é a receita, o intuito é entrar dentro da cozinha, testar coisas novas, diferentes e experimentar. De repente gosta, de repente não gosta, mas você fez. Ninguém vai te contar, porque você fez. Se você gostou, marca a gente nas redes sociais,
Rema Chevre Restaurante, mas você sabe, né? Agora, minha vez. Maravilhoso! Enquanto corpos brancos correm por lazer, corpos pretos em movimento ainda são vistos como ameaça. Em Porto Alegre, um coletivo reescreve essa realidade a passos de liberdade. Eu estou falando do Corre Preto, um coletivo feito por pessoas pretas e para pessoas pretas, onde cada corrida é um ato político de acolhimento e de afirmação à existência. Vamos conferir na reportagem de Marcelo Ferreira. Desde 2024, Silvana e Luiz Gustavo não perdem uma edição do Corre Preto. O projeto promove mensalmente corridas e caminhadas para pessoas negras na Orla do Guaíba, em Porto Alegre. Mais do que incentivar a prática de atividade física, a iniciativa se tornou um estímulo à representatividade e à transformação social. Para mim é muito importante, para nós todos como pessoas negras, principalmente pelo coletivo mesmo, para a gente estar junto, para a gente encontrar e ver pessoas se ver, né? Para cuidar da saúde, porque é sempre muito difícil ver uma única pessoa negra. A gente se sente insegura de correr sozinho. De correr junto, a gente se sente segura e fora a alegria que é o povo. A gente se identifica e a gente se sente como se estivesse com o irmão da gente do lado da gente, com o parente da gente. Silvana e Luiz Gustavo participam da caminhada de 3 quilômetros. Há também os grupos de corrida de 3 e de 6 quilômetros. Antes, claro, tem um aquecimento. Para eles, o evento serve tanto para a saúde física quanto mental. Quando a gente chega aqui, a gente se enxerga, a gente vê a força da comunidade negra em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que tem uma predominância branca, né, de mais de 80%. Então é muito satisfatório a gente se enxergar num coletivo desses. E faz muito bem, né, para a nossa autoestima, né, para a autoestima dos nossos netos, nossos filhos, né. E a gente começa a enxergar uma outra realidade e uma força que a gente não enxergava antes, quando não tinha esse encontro melhor. O Corre Preto é coordenado por pessoas apaixonadas por corrida. O bombeiro Vitor Hugo, a psicóloga Monique Machado, o educador físico Rodrigo Pérez e a publicitária Nicole Meng. Segundo Monique, a iniciativa surgiu ao perceberem que, apesar de Porto Alegre ter muitos corredores, poucos são negros. Por que a comunidade negra não corre? Porque a comunidade negra não está na orla, nos espaços de atividade física, e aí a gente pensou no coletivo Corre Preto, né? E aí ele está sendo esse sucesso hoje que a gente jamais imaginou que a gente ia conseguir alcançar. O projeto cresce a cada edição. O 10º Corre Preto, em junho de 2025, teve mais de 2.000 pessoas inscritas. Com o slogan Resistir, Existir e Viver, combate uma face do racismo. A população negra sofre mais com doenças relacionadas ao sedentarismo, como obesidade, diabetes e hipertensão. Como explica a Monique. A população negra tem menos acesso, né, à alimentação saudável, a saneamento básico, a momentos de lazer, áreas de lazer, né? Tanto é que se a gente for olhar para Porto Alegre, as áreas de lazer são centrais, né? As comunidades, os bairros que a gente tem, não tem esse espaço, não tem esse cuidado. A edição realizada no mês do orgulho LGBT celebrou a diversidade com a presença do DJ Paju. O aquecimento ficou por conta da dançarina e influencer Romana Borba. Para um lado, para o outro e do aê! O evento também contou com banca de vacinação contra a gripe. A Aldara participa desde a 5ª edição e aproveitou para se imunizar. Um evento maravilhoso de pertencimento, de acolhimento, de estar no coletivo entre nós, os pretos, importante, bacana. E eu, quantas vezes tiver este evento existir, eu vou estar presente. Porque o Corre Preto é um coletivo que inclui a saúde também, então a gente não pode perder essas oportunidades. Tá aqui, ó, protegida. No final de maio, o Corre Preto foi homenageado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A deputada Bruna Rodrigues, do PCdoB, concedeu aos organizadores uma medalha em homenagem ao mês das lideranças comunitárias. É o encontro de famílias, de crianças, de pessoas que praticam esporte, de pessoas que estão recém querendo praticar um esporte e que se encontram ali de forma
a se fortalecer enquanto indivíduos, mas também a reforçar uma cultura. O Corre Preto é a comunidade negra se reconhecendo enquanto comunidade e também se fortalecendo enquanto indivíduos, cidadãos de uma cidade que fala muito sobre ainda o racismo, né? Então, é se encontrar, é se acolher, é se cuidar e é praticar esporte. E não deixando de lado o fortalecimento de uma cultura que há tanto tempo nesse estado é rechaçada, que é a cultura negra. O evento reúne famílias e pessoas de todas as idades. E os pequenos não ficam parados. Para eles, tem o Corre Pretinho, com aquecimento e corrida por idade. Monique celebra. A gente jamais imaginou que o evento ia chegar a essa proporção. Tanto é que a gente criou o Corre Pretinho também, né? Porque a gente acredita nos nossos mais velhos, mas também nos mais novos, né? Isso é ancestralidade. Incrível, né? Eu não sei aí, mas por aqui já me deu vontade de correr. E o Bem Viver de hoje fica por aqui. Mas antes da gente encerrar, eu quero dar um salve a Tereza de Benguela, líder quilombola que também é homenageada dia 25 de julho. E a todas nós, mulheres pretas que construíram e constroem esse país. Que a sociedade e o Brasil possam retribuir muito mais do que esse legado. Muito obrigada pela sua companhia. E se você nos ouve pela rádio Brasil de Fato 98.9 na Grande São Paulo, lembra que a gente tem uma versão em vídeo no YouTube. Então já aproveita para se conectar com a gente de uma forma diferente. E não esquece, segunda a sexta às 7 horas da manhã, nessa mesma sintonia, a gente tem uma versão especial do programa no rádio. E por fim, na sua plataforma de áudio favorita, a gente tem um podcast de conversas diárias. Então é só você colocar Conversa Bem Viver. Até mais!